Laila Costa, professora de Física do CELS. Sou formada em Física pela UF e tenho mestrado em Ensino de Física pela FRJ. Me voluntariei para ser ponto focal. Então, participei de uma capacitação lá na sede da SEDUC e meu trabalho é passar para vocês algumas coisas. Eu escolhi passar umas coisas que eu entendo como importantes para falar sobre a SalaMaker, além do material que tem na nossa SalaMaker mesmo. Vou fazer um resumo aqui do que a gente falou lá na nossa conversa, né, para não ficar muito tão longo, né? Vou falar sobre a nossa SalaMaker e o contexto que está envolvida, né, a criação da SalaMaker. Em que sentido devemos trabalhar nela? A nossa SalaMaker, ela tem 28 lugares, aí tem cadeiras altas, puffs, cadeiras normais, tem a cadeira do professor também, tem umas cadeiras que são acolchoadas, outras são coloridinhas, um balcão grande, né, que aí dá para algumas pessoas, 4, 5, 6 pessoas, ele é alto, e 2 mesas redondas altas. Tem as mesas individuais e tem de 2 lugares. Tem armários baixos, um porta-Chromebook, é o que está escrito aí na telinha, né? A parte estrutural, além dos Chromebooks, obviamente, são coisas que eu não escolhi, né? Não sei se vocês lembram, lá no COC do primeiro bimestre, a diretora passou uma lista de materiais que a gente poderia escolher para compor a SalaMaker, com os valores e tudo, já que ninguém enviou propostas. Quem enviou fui eu, já que fui lá na capacitação. Eu escolhi materiais para que todos os professores de todas as áreas pudessem trabalhar, pudessem ter opções, e não só dentro da minha área de atuação, tá? Vou mostrar as fotos, né? Tem tripé, com ring light, a Smart TV, e os livros de projeto também, que chegaram junto com os Chromebooks, né? Não foi escolha, que eu saiba, até onde eu sei. Então tem uns livros lá, interessantes, até para trabalhar com umas disciplinas, né, as eletivas educativas. Tem as canetas 3D, o kit Mega Uno é um kit de automação, não é um kit de robótica, né? Ele não tem as pecinhas para robótica, ele só tem algumas placas, alguns sensores, é legal, dá para trabalhar alguma coisa. São 20 Chromebooks, né? E um para o professor, que é um Chromebook que ele tem uma tela touch, é interessante de trabalhar, um PC gamer, uma computadora laser. Nesse armáriozinho aqui a gente colocou todos os carregadores, aqui. Tem os 20 Chromebooks e esse aqui de cima é o Chromebook do professor, né? Nesse armário os Chromebooks já ficam carregando, né? Tem que ligar, lógico, esse armáriozinho que tem uma tomada, você liga essa tomada, que faz todos os Chromebooks carregarem, evitando que o aluno tenha que levar o carregador, fique frio pela sala, e tudo, cause esse... E além disso, para não aquecer, tem uma ventilaçãozinha aqui mecânica, que é um ventiladorzinho que tem um cooler. Aqui a gente tem nossa cortadora laser, né? A cortadora laser, ela corta EVA, alumínio, metal, madeira, e a gente ainda está descobrindo, os professores estão descobrindo até qual é a espessura do material que corta, essas coisas, todos estão aí para serem explorados, né? Tem a canetinha 3D, aqui tem um exemplo ela fez um desenho muito bonitinho com a caneta 3D, que é essa aqui. Tem algumas canetas 3D, eu achei que era interessante escolher isso, porque a gente consegue trabalhar a questão da motricidade. A gente percebe que vários alunos têm problema de motricidade, não só os alunos com deficiência, mas os alunos que não apresentam laudo também têm problemas com motricidade. É importante isso, né? Essa pessoa aprendeu rapidamente a utilizar e já fez uma obra de arte aqui, né? Temos esse balcão, as cadeiras altas, as cadeiras redondas e essas cadeiras aqui
Essas mesinhas aqui, essas aqui são de dupla e essas aqui são de individuais, né? Tem os puffzinhos, tá? Esse aqui é o nosso PC Gamer. O PC Gamer ele tem uma série de programas muito interessantes. Vai aparecer ali no próximo slide, né? A gente tem pacote Office, tem um pacote da Adobe Premiere, que é excelente para edição e edição profissional mesmo, bem interessante. Aqui, dentro desses armários baixos, eu coloquei aqui os materiais, coloquei as canetinhas 3D, simbolizei aqui que qual estava aberta, tem alguns manuais, controles remotos, essas coisas aqui. Aqui fica o kit Uno. Aqui em cima eu coloquei o kit Uno aberto para caso a pessoa saiba ver o que cada coisa significa aqui, né? É interessante, tem controles, vários sensores, tudo. Dá para trabalhar bastante coisa para quem tem essa habilidade, né? Ou quem quer ter. Aqui algumas fotos dos encontros que a gente teve. A gente fez essas fotos utilizando o nosso ring light lá. O ring light é grande, cabe 3 celulares. Ele é grande e é bem alto. Ele tem 2 metros. Nessa barra aqui dá para fazer várias filmagens. Eu achei interessante que como pode tirar o ring light e colocar uma câmera profissional, então utilizar. Vários alunos, por exemplo, têm iPhone e aí tem o Samsung de mais alta qualidade, você consegue fazer filmagens profissionais utilizando. Esse material tem a capacidade tanto de fazer edição no computador, como de fazer edição no celular, né? A filmagem utilizando aí o ring light. Esses aqui são os aplicativos que tem, né? Programas, Adobe, que é padrão, gratuito, né? After Effects, que é para colocar efeitos nos vídeos, Photoshop, o Premiere edita vídeo, o pacote Office, que também é super importante nos nossos trabalhos do dia a dia, né? E a gente vai colocar futuramente o software para programação do Uno. A Salamink está incluída dentro de um contexto, né? Esse contexto visa trabalhar com as competências e habilidades gerais da educação básica descritas na Base Nacional Comum. Então, é uma ferramenta para trabalhar, desenvolver essas competências nos alunos. Conhecimento, pensamento científico, crítico, criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação, autonomia e responsabilidade. Então, a Base Nacional Comum é um documento de caráter normativo que descreve as aprendizagens básicas essenciais para todo o ensino básico, tá? De modo que tenha assegurado os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, a Base Nacional Comum, ela visa descrever essas aprendizagens básicas que a gente viu aqui em cima. Essas aqui são as gerais, né? Que são para qualquer área de conhecimento, tá? A Salamink, ela vai vir como auxílio a esse desenvolvimento, coisas que a gente já faz em sala de aula, ela vai estar auxiliando a gente. A Cultura Make, ela vem daquela ideia de faça você mesmo, tá? De que qualquer um pode construir, consertar, criar objetos reaproveitando antigos, ao invés de comprar novos ou então jogar fora, né? Desenvolve criatividade, colaboração, sustentabilidade e escalabilidade. Toda essa parte que a BNCC visa, né, desenvolver, ela está muito bem fundamentada teoricamente, né? Vários materiais nessa relação. Eu vou dar aqui exemplos, né? Poucos exemplos da mudança, para enfatizar a mudança de uma atividade tradicional para uma atividade investigativa, né? Numa atividade tradicional, a gente tem um roteiro pré-definido e tem um restrito grau de abertura. Então, a gente quer que todo mundo chegue no mesmo ponto também. O objetivo é comprovar leis, é chegar naquele objetivo fixo, enquanto a atividade investigativa é explorar fenômenos, né?
É, o laboratório tradicional, a atividade tradicional está comprometida com o resultado. Essa referência, né, vem do Borges para laboratório de ciências. Obviamente, puxando sardinha para o meu lado, mas que serve para qualquer tipo de atividade, né? Então, o ideal para a gente é chegar nesse nível aqui de uma atividade investigativa, uma atividade que coloque a responsabilidade que deu ao estudante a responsabilidade da investigação. Além disso, a gente tem vários níveis, né, de atividades e, obviamente, você conversando com a turma, conhecendo as turmas e os grupos também, você vai poder aplicar uma atividade mais ou menos aberta. Tem turmas, grupos que têm uma capacidade maior de desenvolver e tem outros que precisam de mais ajuda, então você vai medindo o que é mais eficiente para um aprendizado significativo para aqueles alunos seus. Além disso, a gente tem metodologias ativas, tudo isso, né? Na verdade, os problemas abertos, eles, eles falam sobre metodologias ativas. As metodologias ativas fazem com que o aluno seja o centro, né? O professor vai estar ali como um facilitador, uma ajuda para que o aluno chegue até desenvolva aquela habilidade, aquela competência, né? O conhecimento pode chegar através de várias maneiras, né? Hoje a gente tem Google, tem livros, tem uma série de coisas, mas para desenvolver esse aluno é necessário que tenha mediação, que o professor auxilie o aluno nesse objetivo. Então, tem vários tipos de metodologias, né? Vários. Vocês podem procurar aí também. Tantos professores trabalham com metodologia ativa. Regras de utilização da sala. A direção pediu para que fosse preenchido um manual de boas práticas com necessidade para a sala maker, né? Para usar a sala maker para que não fique um espaço em que seja mal utilizado, né? Então, com isso, surgiu então a ideia de formar um formulário, né? Minha ideia é colocar um formulário em que o professor preenchesse de forma menos chata, digamos assim, mais rápida. Então, aqui o professor coloca o e-mail. Então, aqui o professor coloca, nesse formulário aqui que eu fiz, então o professor coloca o e-mail, nome, quais são as disciplinas que estão envolvidas dentro da atividade e a série que você vai trabalhar. Depois disso vem as turmas, a data da atividade, período, se amanhã, tarde ou noite, a descrição breve da atividade, né? Quais são os objetivos da atividade, essas coisas. Se a atividade utiliza metodologia ativa ou não. Por exemplo, a gente tem uma sala de vídeo, se houver necessidade de passar um vídeo para os alunos, não tem essa necessidade de interação tão grande entre os alunos terem que se expressar, utilizar computador e essas coisas. Então, poderia ser utilizada a sala de multimeios lá, tá? Se ela poderia ser feito em outro espaço, não sei se o espaço precisaria de adaptação ou não, essas coisas assim. Descreve qual é a estrutura, mesmo que está lá já no coisa, e aqui quais são os materiais que vão ser utilizados, tá? E se precisa de algum material extra, vai que a gente consegue, né? Papel, alguma coisa assim. Então, com isso você passa, avisa a direção, né? Esse formulário vai passar para a direção, avisa a direção preencher o formulário e avisando a direção vai ter acesso às respostas e vai conseguir agendar o seu trabalho. Tá? Então, basicamente, essas são as regras. Também pedi que tivesse limpeza após, já que foi agendado, né? Naquela tarde, por exemplo, viesse alguém limpar para não ficar sujo, o professor chega lá, a sala tá suja, essas coisas assim,
gente consiga ter um bom relacionamento com a sala, né? O que falta para você vir trabalhar aqui, né? Falta ideias, formação. É importante que tem várias coisas assim que talvez você não consiga, não entenda tão bem, mas que tem interesse. Então, que se formem grupos de interesse em relação àquilo, sei lá, robótica, automação, por exemplo, cortadora laser. Você sente com seus colegas para desenvolver um trabalho em relação àquele aparelho dentro da sala, tá? E a gente vai aprendendo, aprende no YouTube mesmo, ou não, né? De repente uma pessoa já sabe um pouquinho, outra sabe um pouquinho, a gente vai se formando, que essa nossa opção não necessariamente a gente vai ter uma formação vinda da Secretaria de Educação, né? Em relação a trabalhar com os aparelhos de forma específica, tá? Eu estou disponível, de fato, não sei como funciona. De automação, já trabalhei com automação, não quer dizer que eu saiba, eu sei um pouquinho mais que nada. Agora, cortadora laser, realmente não sei nada, mas tenho interesse de trabalhar. Estamos aí disponíveis para trocas. Edição de vídeo já trabalhei, né? Algumas coisas já trabalhei, a gente vai pegando as experiências de um professor com o outro e a gente vai aprendendo, tá? Aqui eu dei 3 exemplos de atividades que já foram feitas. Essa aqui são de 2019, esse ano já tiveram atividades. Aqui, nessa atividade aqui é atividade física, que o aluno utiliza esse simulador para montar o circuito elétrico. Essa atividade aqui foi de história, em que os alunos pesquisaram, criaram roupas e etc. para poder fazer essa apresentação de trabalho. E também essa peça teatral com o professor Marcos, essa aqui é da professora Graça, minha, professora Graça, de História, Marcos de Educação Física, que fez com que os alunos discutissem, fizemos dinâmica para discutirmos as questões que os incomodavam. Então surgiu a ideia de uma peça teatral com temas mazelas da adolescência. Então você escuta o que o aluno tem a oferecer e faz a transformação, né? Então, a gente já faz parte dessa cultura, a gente já realiza trabalhos nesse sentido e a gente já utiliza metodologias ativas com o nome ou sem nome, né? A gente já utiliza metodologias ativas no nosso dia a dia. Então, a Sala Make, ela vem justamente para agregar. É uma ferramenta e a gente precisa utilizá-la com tanto dinheiro que foi gasto lá, precisamos utilizá-la da melhor forma.